Oi pessoal! Hoje a gente vai falar sobre como introduzir as tarefas domésticas também na rotina dos pequenos. Fica ligado porque no final do vídeo a gente também vai fazer isso de uma forma prática. Vamos elaborar rotinas de tarefas, vamos fazer de uma forma bem divertida que vocês possam aprender a como fazer aí em casa. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou do canal da Praticidade. Se tu ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações e também nos segue lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Incluir as crianças nas tarefas domésticas é muito importante. Quando a gente faz isso de uma forma amável, quando a gente faz isso de uma forma agradável, a gente está ensinando as crianças a serem mais participativas, mais colaborativas, mais autônomas e independentes, mais conhecedoras de si e mais apropriadas também do lar, que é a casa deles, que é a casa de todos nós. Assim como o pai e mãe, como as outras pessoas que vivem na casa gostam de estar inteiradas, gostam de se sentir úteis dentro da casa, a criança também gosta. Por isso eles se sentem tão felizes quando a gente pede ajuda, ou eles têm aquela vontade de ajudar, ou tentam fazer as coisas sozinhos. Eles tentam nos imitar de alguma forma, né? Como eles veem que a gente tá fazendo as tarefas, às vezes eles pedem para fazer sozinhos, pedem para cortar, pedem para guardar, para arrumar do jeitinho deles. E isso é muito legal, é muito importante quando eles se sentem parte desse corpo, dessa família, quando eles sentem que eles também têm voz dentro de casa, que eles podem agir dentro do seu lar, torna um ambiente bem mais agradável, bem mais promissor para o desenvolvimento de toda a criança. Quando a gente delega tarefas para a criança, a gente está também passando para ela um senso de responsabilidade, porque nós sabemos como adultos que devemos cuidar do nosso lar, devemos cuidar do ambiente à nossa volta, e a gente quer passar isso para a criança de alguma forma, e a melhor forma de fazer isso é dando tarefas para ela, tarefas que você mesmo faz. Obviamente de uma forma menor, de uma forma diferente, às vezes adaptada, mas é uma forma da criança se sentir parte e fazendo isso, tu tá colaborando muito para o desenvolvimento dele, porque dentro de tarefas que às vezes a gente acha trivial, como passar um paninho num móvel, como levar um prato da mesa até a cozinha e colocar na pia, são coisas muito rotineiras que às vezes a gente nem se dá conta como faz, mas ali a gente está desenvolvendo autonomia, a gente está desenvolvendo independência, a gente está desenvolvendo outras habilidades também cognitivas, raciocínio lógico, coordenação motora, força. Dentro das tarefas domésticas a gente consegue desenvolver muito da criança. Mas que tipos de tarefas eu posso dar para o meu filho? Como que isso funciona? Como é que eu sei quando eu posso aumentar o nível de complexidade dessas tarefas? Ou como eu posso medir se essa tarefa está sendo muito difícil para ele ou não? Falando de uma forma mais prática, como é que a gente pode medir se a tarefa está sendo adequada para cada criança ou não? Isso vai depender das habilidades, da idade, das condições físicas, motoras, cognitivas dessa criança. Como pai, como mãe, como pessoa que é responsável por ela, ninguém é melhor do que tu para conhecer as habilidades dela e as capacidades que ela ainda pode desenvolver ou que ela já tem para realizar as tarefas. Sabendo disso, eu vou dar algumas dicas de quais tarefas podem ser feitas para cada faixa etária, de como que a gente pode distribuir. Mas é muito importante lembrar que fazer essas tarefas domésticas não é com o intuito de que a criança limpe a casa para ti. É com o intuito de ajudar no desenvolvimento dela. As tarefas não são assim, por exemplo, eu vou ocupar todo dia e a criança vai faxinar parelhinho comigo ou vai lavar a louça parelhinho comigo. Ela está num processo de aprendizagem, quando ela é pequena, ela pode fazer isso de uma forma mais lúdica, num tom de brincadeira, num tom de diversão e não deixando isso muito pesado. É muito importante a gente trazer as tarefas do dia a dia de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa, que a criança aprenda a gostar das tarefas que ela está fazendo. Eu quero listar com vocês cada faixa etária, desde a infância até a adolescência, dos 2 até os 14 anos mais ou menos, o que a criança pode fazer em cada idade, quais são as tarefas mais adequadas de acordo com o desenvolvimento típico para ela. Vamos para a nossa listinha então. Vocês vão perceber que às vezes são tarefas muito simples, muito triviais, que a gente acha que a criança aprende automaticamente, mas que a gente precisa realmente mostrar para elas como fazerem. Vamos lá! De 2 a 3 anos, tarefas que eles podem realizar com essa idade: tirar a sua roupa, colocar a roupa no cesto de lixo, errou!
Tirar e guardar os sapatos, por exemplo, se tu tem uma prateleira ou tem uma sapateira, a criança já consegue tirar o sapatinho do pé, consegue colocar dentro da gaveta ou colocar no lugar que ficam os sapatos. Guardar os seus brinquedos, obviamente não toda uma pilha de brinquedos, mas o famoso usou, guardou já pode ser aplicado desde os 2 anos de idade. Ela pode pegar um brinquedinho, quando terminar de guardar, você vai lá e vai lembrar ela. Olha, vamos guardar para pegar outro. E aí, automaticamente, ela vai fazendo isso conforme isso vai virando um hábito. Dentro ainda dessa categoria de tirar as suas próprias coisas, quando ela termina de brincar, por exemplo, numa mesinha, ela pode limpar aquela mesinha com um guardanapinho. Claro, se não foi algo ruim dela limpar, se não é um produto mais difícil, mas, por exemplo, ficou um pozinho de massinha, um pozinho de alguma coisa que tu criou ali, ou de algum lápis. Dá um paninho pra ela e diz, olha, agora vamos passar o paninho aqui. Ou quando tu tá lavando a louça, dá um paninho pra ela passar ali na pia junto contigo, já é um momento de se divertir, de fazer alguma coisa junto com o pai ou com a mãe. Na parte da alimentação também dá pra ajudar bastante. Como, por exemplo, ela pode levar um copo de plástico para a mesa ou ela pode retirar esse copo plástico da mesa. Ela também pode levar guardanapinhos para a mesa, que são coisas leves e coisas fáceis de carregar. E outra coisa também é pegar frutas e legumes da fruteira. Claro, se a fruteira fica à mão, se ela não precisa abrir a geladeira para isso. Na hora de fazer o lanche da tarde, o lanche da manhã, ou até na hora de preparar o almoço mesmo, já é o momento de quem for fazer o almoço poder pedir para ela, me alcança a batata, me alcança a banana. E aí tu também já vai ensinando os alimentos, já vai aproveitando esse momento de aprendizado. Quando ela fica um pouco maior, já é hora de aumentar o nível de dificuldade. Ela ainda pode realizar aquelas tarefas que eu citei nos 2 a 3 anos, mas quando ela chega nos 4 aos 5 anos, ela já consegue, por exemplo, guardar a sua roupa dentro do guarda-roupa ou dentro da gaveta. Ela já consegue colocar as roupas dentro da máquina de lavar, não só no cesto de roupa suja. Também é o momento de aproveitar para ensinar ela a arrumar a cama. Claro que não é um arrumar a cama como o adulto faz, colocando almofadas e tudo mais, mas é o levanta da cama, dá uma esticadinha no lençol. Esse é o arrumar da cama da criança. Já tá ajudando a mãe e já tá ensinando ela como fazer também. Outra coisa que ela pode fazer também, guardar pequenas porções de louça. Por exemplo, os talheres, ela já consegue guardar com supervisão, muito cuidado. Pequenas colheres ou colheres de pau, coisas que não são pesadas, não são pontiagudas e que não vão trazer necessariamente risco para sua criança. Ela também já pode colocar outros itens na mesa, como um prato, os próprios talheres que ela também guardou. Ela pode te ajudar a separar o lixo, isso é uma coisa muito legal, eles aprendem na escola e podem levar para dentro de casa também. Se você tem os pontos de coleta, você já pode ensinar para a criança como separar metal do plástico, do vidro, do orgânico, do seco, ou retirar pequenos saquinhos de lixo e levar para a lata de lixo também. Quando ela cresce um pouquinho mais, ela já chegou nos 6 a 8 anos. Entre 6 e 8 anos, ela já consegue fazer tarefas mais difíceis. Tu já consegue dar outros comandos para ela. Como, por exemplo, agora ela já pode colocar toda a mesa. Porque ela já sabe que tem que cuidar com as facas, ela já sabe que aquilo corta, ela já sabe que o prato é pesado. Então, ela já consegue colocar outros itens em cima da mesa, consegue estender a toalha, né? Porque ela já é maior, ela já consegue lidar com um ambiente mais amplo. Tirar a mesa também já pode ser feito de uma forma mais completa. Ela já pode ajudar a lavar a louça também do jeitinho dela. Não precisa dar toda a louça com panela, com tudo para a criança lavar, mas algumas coisas, os pratos ou os copos, ela já pode ir lavando. Outra coisa ainda dentro da limpeza da casa, ela pode varrer pequenos ambientes, ou varrer uma sujeirinha que caiu no chão. Você comeu e caiu o seu arroz aqui no chão, na beira da mesa. Só pegar a vassourinha e limpar. Ou estava brincando e caiu sujeira no chão. Vamos limpar ali. Ou passar um aspirador, que também é divertido. É mais fácil do que varrer, não levanta pó. E é algo que tu já pode ensinar. E pode ser um momento mais brincando, mais lúdico, onde a criança vai levar o aspirador e também não passa tanto trabalho, né, em alguns ambientes, óbvio. Como eu já falei, não vai dar toda a casa para a criança aspirar, mas um pedacinho na volta ali onde ela comeu é ótimo. Outra coisa que dá para fazer também é lavar o quintal. Mas como é que ela vai lavar o quintal? Aproveita o verão, que tá calor, que dá para se molhar.
e pega a mangueirinha ali, já lava o quintal sem desperdiçar muita água, mas aproveita esse momento que ela pode se molhar, que pode se refrescar e faz uma tarefa doméstica. Tirar o lixo da casa também. Antes ela conseguia separar, agora ela já tem mais força, ela já consegue levar alguns sacos de lixo. Guardar as compras que vieram do mercado, ela também pode fazer. Pendurar a roupa no varal. É algo simples, é algo leve, e ela pode te ajudar a fazer isso também. Já dos 9 aos 11 anos, a gente já começa lá na pré-adolescência, já tem mais habilidades, já tem mais coordenação, mais força, já é a hora de introduzir tarefas um pouco mais difíceis, como por exemplo limpar alguns móveis. A gente aprendeu a tirar o pó, a gente aprendeu a limpar pequenas superfícies, agora a gente já pode pegar um móvel e tirar o pó dele, passar um paninho úmido, alguma coisa assim. Limpar espelhos também, que é algo que a gente não precisa fazer necessariamente com produto químico, a gente pode fazer com um papelzinho, um paninho seco, só passar, dar aquela limpadinha no espelho, assim como ela já consegue limpar os móveis, né? Espelho, algum vidro pequeno é fácil. Preparar lanches rápidos também é uma boa, porque é uma criança que já está em idade escolar há um tempinho, né? Então ela leva lanche para a escola, é um momento que tu pode preparar um lanche mais saudável, ela pode fazer junto contigo, sempre tendo cuidado com objetos pontiagudos, se tiver que cortar, o adulto corta. Vai ensinando para a criança, mas vai cuidando para não colocar essa criança em risco. Outra coisa que envolve alimentos e que é muito gostoso é preparar o jantar. Ela pode estar na volta, ela pode picar algumas coisas, assim como ela prepara o lanche dela, ela pode te ajudar a preparar a comida. E assim, já ir aprendendo a fazer alguma coisa que ela goste. Já é um super momento aí. Cuidar dos animais de estimação também, porque eles amam os animais, dar banho é super divertido, é outra coisa que pode fazer no verão também, onde a criança pode se molhar, ou pode escovar o pelinho do bicho, pode levar para passear, recolher o cocô do pátio. A gente já vai ensinando outros conceitos. Última coisa dentro dessa lista, que eu já estava me esquecendo, é fazer a lista de supermercado. Antes ela conseguia te ajudar a guardar e te ajudar a pegar algumas coisas dentro do mercado. Agora ela pode te ajudar a elaborar a lista, porque ela já é uma criança que provavelmente está escrevendo. Se ela souber escrever e ler, tu já pode ensinar ela ali a fazer a listinha do mercado, isso vai ser super legal. E por último, os maiores de 12 a 14 anos já têm mais responsabilidade, já estão na adolescência, né? Já estão se preparando para uma nova vida, para um novo momento da vida, já tem tarefas um pouco mais difíceis. Como, por exemplo, eles podem colocar a roupa para lavar, podem ligar a máquina, pequenas pecinhas de roupa já dá para lavar, suas próprias roupas, roupa íntima, as meninas às vezes gostam de lavar sua própria roupa. Limpar banheiro também dá pra limpar. Antes a gente limpava pequenos móveis, agora já dá pra ensinar a limpar a pia, limpar o vaso sanitário. Passar um pequeno pano no chão, não precisa ser da casa toda, mas pode combinar com o pai e a mãe. Olha, você passa o pano no quarto, no seu quarto, e eu passo o pano no resto da casa. E assim vai aumentando, ou vocês vão fazendo combinados. Mas passar o pano também é algo simples. Para quem já aspirou e já varreu antes, agora passar o pano já está num nível mais elevado. Pode continuar cuidando das plantinhas, isso é uma coisa que já se aprendeu lá em outra faixa etária, e pode seguir, agora já pode também vir num nível mais complexo, como por exemplo, trocar uma mudinha de lugar, recolher folhas, coisas desse tipo. Já dá também para preparar pequenas refeições. Sim, com supervisão de adulto, claro, mas já dá para tu preparar alguma coisa um pouco mais elaborada. Fazer um arroz, fazer uma coisa mais simples, uma lasanha, que a mãe pode mexer no fogão e a criança pode montar. Já pode fazer algumas comprinhas rápidas, ir na padaria, ir no mercado trazer algo que está faltando em casa. Separar as contas para pagar também é uma boa dica nesse momento. Se é uma criança que já lê, se é uma criança que já entende esse tipo de coisa, coloca as contas ali e diz, olha, me separa qual que é a conta de luz, qual que é a conta de água, qual que é a conta de telefone e a mamãe vai pagar. E também, para quem tem irmão mais novo, esse é o momento que a gente já pode dar tarefas de irmão mais velho. Pode cuidar dos irmãos, ficar um tempo com eles, trocar uma fralda ou alimentar também, como a gente já sabe preparar pequenos lanches, a gente pode alimentar o maninho. Bom, eu dei várias dicas, dei uma lista bem grandona com várias tarefas que dá pra tu usar a tua criatividade, também incluir outras tarefas dependendo da habilidade do teu filho. Essas só foram algumas ideias, algumas coisas que eu lembrei que são importantes,
que ajudam muito no desenvolvimento da criança e que são tarefas do dia a dia, são tarefas simples de fazer. Depois de tudo isso, eu quero deixar uma dica muito importante para vocês. Lembrar que as tarefas da casa não são exclusivas da criança. A gente só está aqui num processo de desenvolvimento. A gente está desenvolvendo sensibilidade, senso de unidade, de compartilhar, responsabilidade. A gente está desenvolvendo autonomia, independência. São itens que estão agregando dentro da harmonia da casa, dentro da rotina, das tarefas do dia a dia da casa. Então é muito importante a gente cuidar o tempo que a gente dispõe para as crianças fazerem essas tarefas. Uma criança que está num período escolar muito grande, ela não precisa ter uma lista grande de tarefas. Ela pode ter uma tarefa, ela pode ter 2 tarefas, não precisa ser todos os dias as mesmas tarefas também. Vocês podem estipular, hoje é o dia do fulano, quem tem mais de um filho, né? Hoje é o dia de um, hoje é o dia de outro, e assim vão fazendo uma troca. Ou até mesmo quem tem um filho só, tipo, hoje é o dia da mamãe fazer isso, amanhã é o teu dia de fazer isso, daqui a 2 dias é o dia do papai fazer, e a gente vai trocando. Se a criança é alérgica, muito cuidado com o que tu vai expor, né? Eu falei muito de tirar o pó, de limpar pequenas superfícies. Se é uma criança alérgica, cuida para não dar esse tipo de tarefa para ela, porque aí, em vez de estar auxiliando, a gente vai estar prejudicando. Agora vamos para a parte prática. Vamos aprender a como montar um mural de rotina para a gente conseguir lembrar dessas tarefas todas, porque, meu Deus, é muita coisa. Eu preciso lembrar das tarefas que eu tenho que fazer, que o meu filho tem que fazer, que talvez o meu marido, que a minha empregada. Então vamos fazer um mural de rotina para que você não precise ficar lembrando o seu filho toda hora. E para que ele consiga ser independente também nesse processo de olhar a sua rotina, saber as tarefas que tem que fazer e até ter a responsabilidade de mediar os seus horários. Então, pessoal, agora nós vamos aprender a fazer este quadro, que é um mural de tarefas. Ele é bem simples, bem prático, pode te ajudar muito na hora de dividir as tarefas para quem tem mais de um filho. É um painel bem simples que tu pode pendurar na tua parede, deixar numa altura acessível para que as crianças consigam chegar até ele e conforme forem concluindo as tarefas, com uma caneta de escrever em lousa branca, elas podem ir botando um xizinho, uma bolinha, ir marcando as tarefas que já concluíram, então assim ter uma noção de responsabilidades, de organização e de independência. Para esse vídeo, então, nós vamos utilizar um quadro. Neste caso, nós estamos usando um quadro negro, saquinhos plásticos no tamanho de folha A4, folha de ofício, tesoura ou então estilete, canetas coloridas, fita adesiva, que pode ser crepe ou fita transparente, régua, e uma distração para a criança. Nessa hora, nós aproveitamos para ir para a rua, para pegar um solzinho. O Levi participou de todo o processo, então ficou ali desenhando e brincando enquanto nós fazíamos o quadrinho. Se o seu quadro for grande, dá para usar a folha de ofício inteira. No nosso caso, o quadro era um pouco menorzinho, então nós cortamos os saquinhos e cortamos a folha de forma que coubesse dentro do quadro e sobrasse um espaço ainda para colocar o nome da criança em cima. Nós usamos ali a parte de trás do quadro para poder cortar com o estilete e ficou tudo prontinho. Com o saquinho no tamanho para colocar no quadro, tudo que a gente precisa fazer é prender ele em cima e prender embaixo para que ele não fique solto em cima do quadro e dê para colocar a folha dentro. Na parte de cima, cuide para prender só a folhinha de trás do saquinho e embaixo faça aquela clássica voltinha com o durex, ou se tiver uma fita dupla face também, pode te ajudar bastante. Nós fizemos uma divisão de tarefas por setor. Um ficou com as tarefas que envolvem os alimentos e a cozinha, e o outro ficou com as tarefas que envolvem roupas e higienização. Na folha que vai dentro do saquinho, você precisa fazer os quadradinhos, que é o espaço onde elas vão colocar o cheque delas ali na lista, vão colocar ou um xizinho ou um Vzinho de checklist e vai descrever ao lado dos quadradinhos cada tarefa que elas precisam cumprir. Então aqui nós colocamos apenas 5 tarefas, levando em consideração que as crianças estão em período escolar, tem também lição de casa, precisa do tempo para brincar. Se por acaso for período de férias, vocês podem fazer alguns combinados. Pode ter um pouquinho mais de outras tarefas também. Vocês vão estipular essa lista conforme aquilo que a gente já aprendeu nesse vídeo, já viu, conforme a faixa etária.
conforme os combinados também que vai se fazer com o seu filho, conversando com ele. E claro, frisando aquele recadinho super especial, não esqueça de brincar. Com as tarefas já escritas, então é só colocar a folha dentro do pacotinho. Você pode também inverter, como o nome é escrito em cima do quadrinho, vocês podem inverter a ordem das folhas. Cada dia um filho faz uma coisa, o outro faz outra. Vocês podem também facilmente trocar as tarefas que estão dentro, porque é muito simples de retirar a folha, reescrevê-las. É um quadro bem simples e bem prático para facilitar aí o dia a dia de vocês. Este quadrinho foi feito pensando em uma criança que já sabe ler, que já é alfabetizada, mas dá para fazer uma adaptação também com desenhos. Nesse caso aqui, nós improvisamos desenhando mesmo com o giz no quadro, para vocês terem uma ideia, mas vocês podem também imprimir alguma imagem na internet. Se quiser plastificar elas, pode colar direto no quadrinho uma imagem dele fazendo alguma tarefa, que se a criança não for alfabetizada ainda, não souber ler, aí com a imagem da tarefa ela vai conseguir se organizar. Dá para usar e abusar da criatividade. É importante sempre associar a escrita com a imagem. Então, você coloca a imagem da criança realizando determinada tarefa, ou algo que vá lembrar ela de qual tarefa que ela precisa fazer, e embaixo escreve o que ela precisa fazer, para ela associando a imagem às palavras. Vamos aprender agora a fazer um mural de tarefa bem pequenininho que tu pode colar na sua geladeira. Para fazer este mural de tarefas, nós vamos precisar de EVA, caneta preta, estilete ou tesoura, régua, prendedores, uma folha imantada, uma folha de imã e um pedacinho de isopor no mesmo tamanho da folha imantada. Cola quente ou fita dupla face. Essa folha imantada nós vamos colar em uma das faces do isopor. Mas antes disso, vamos cortar na largura do isopor uma tirinha do EVA para poder cobrir toda a voltinha dele, para ficar mais bonitinho. Com a tira cortada, vamos unir ela no isopor com a cola quente. Você pode usar também cola de EVA, nesse caso nós não tínhamos e usamos a cola quente mesmo. Aqui para nós faltou só um pedacinho da tira para cobrir toda a bordinha do isopor, então nós cortamos mais uma tirinha do EVA e terminamos de cobrir. E agora nós vamos unir a folha imantada no isopor. Nós medimos o nosso isopor e ele tem 10 centímetros. Nós vamos dividir a frente dele com o EVA vermelho e o EVA verde. Vermelho para as tarefas a fazer e o verde para as tarefas concluídas. Como precisa prender com o prendedorzinho, então para deixar uma bordinha de 3 centímetros, nós vamos recortar o nosso EVA com 8 centímetros de largura. Com as duas partes do EVA já cortadas, em vermelho e em verde, nós vamos colar agora na frente do nosso isopor. Antes disso, vamos dar uma liberada na mesa e já vamos aproveitar o Homem-Aranha aqui que o Levi deixou para sentar em cima dos EVA para eles não voarem. Se precisar tirar alguma rebarba depois de já colado as folhinhas, não tem problema, é só pegar a tesoura e fazer os reparos. Nos prendedores, então, nós vamos escrever quais são as tarefas que eles precisam concluir durante o dia. Conforme eles forem realizando, depois eles vão passando do vermelho para o verde. E este é o nosso trabalho final. Aqui são as tarefas que a criança precisa fazer e do outro lado as tarefas já concluídas. No prendedor vocês vão escrever dos dois lados. Desta forma, tem que cuidar só para que na hora que inverter, fica do lado oposto também para escrever do prendedor. Se for uma criança que ainda não for alfabetizada, pode colocar uma imagem colada no prendedor e fazer a mesma ideia, um pouquinho maior, talvez, se for necessário, utilizando as imagens. Puxa do lado do a fazer para o lado do concluído. Depois é só colocar as linhas e está pronto o seu mural. Vamos ver como é que ficou? E este é um mural já posicionado na nossa geladeira. Na sua casa, se seu filho for um pouco menor, pode colocar mais para baixo. O importante é que fique na altura e no acesso facilitado para ele. É isso aí, pessoal!
Não esquece, se tu não te inscreveu no canal, te inscreve lá, ativa o sininho, dá o teu like aí no vídeo se tu gostou, comenta, se tem alguma dúvida, coloca lá pra gente poder ajudar ou pra gente colaborar, até poder incluir num próximo vídeo, poder discutir mais sobre. As ideias de vocês são sempre muito bem-vindas. E é isso aí, pessoal. Obrigada!